Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria em nosso coração que entramos no recinto do seu lar com a Igreja Batista Calvário. Temos muita alegria, você que já vem chegando, participando deste culto conosco nesta noite. Nos alegramos porque, como igreja, estávamos todo esse dia em espírito de oração e intercessão a favor do nosso Brasil. Esse que é um país que nós já temos dito está consagrado ao nosso Senhor, porque a palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós cremos no poder disso, na certeza de que, como igrejas evangélicas no Brasil, estamos consagrando e colocando todo o nosso país diante de Deus, em especial nesse momento chamado de pandemia. Pedimos que o Senhor possa nos guardar, nos livrar do mal, ajudar a nossa cidade para que o nome de Deus seja glorificado. Por isso eu quero orar ao Senhor uma oração de gratidão a Deus. Gratidão porque vamos chegando a esse momento de adoração, de culto, quando você também já vai chegando, vai se aproximando para participar aí na sua sala, junto com a sua família, para cultuarmos ao nome excelso do nosso Deus. E assim nós estaremos então intercedendo ao nosso Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós nos alegramos em entrar na Tua presença nesta noite. Nós nos alegramos porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Peço ao Senhor que receba a adoração que parte de um coração sincero, que entrega a Ti, ó Deus, esta oportunidade de servir ao Senhor aqui neste lugar e poder comunicar a palavra de Deus a muitos lares que se unem a nós, a Igreja Batista Calvário, para participar desse culto de adoração ao Teu nome que é devido, somente ao Senhor, que é digno de toda a adoração. Oramos, ó Deus, e entregamos a nossa nação nas Tuas mãos e pedimos ao Senhor que com a Sua soberania possa tomar os nossos governos, cada um deles esteja debaixo da Tua mão forte e poderosa para conduzir os rumos da nossa nação. Oramos nesse momento pelo Jair Bolsonaro, nosso presidente, oramos pelo Paulo Câmara, governo do nosso estado, pelo nosso prefeito, pedindo a bênção de Deus para a vida dele também e a condução dele aqui em nossa cidade Petrolina. Pedimos assim, ó Deus, que o Teu Espírito esteja sobre toda a nossa nação, representado por esses governantes. Eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, com muita alegria também queremos compartilhar nesta hora da palavra de Deus. Ela que está registrada no livro de Isaías, capítulo de número 43, versículos de 1 a 3, a parte A do versículo 3, diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Essa é uma grande recomendação da parte do Senhor, profetizada há 750 anos antes de Cristo, quando diz que eu sou o Senhor, ou assim diz o Senhor que te criou. Não temas. Essa expressão acontece 365 vezes na Bíblia. E por isso, então, a cada dia, o Senhor está nos dizendo, não temas. Por que não temer? Primeiro, porque foi Deus quem nos remiu. Segundo, porque Ele chamou a cada um de nós pelo teu nome. E terceiro, Ele declarou que tu és dele, tu és meu. Essas são algumas das razões que o profeta diz que você pode confiar no Senhor e não temer. E ele diz mais, conduzindo esta palavra: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Olha que promessa extraordinária. E o povo de Deus
pôde perceber isso na sua experiência prática. Os próprios discípulos de Cristo, eles andaram ou tiveram a oportunidade, na pessoa de Pedro, de andar sobre as águas, de ter o Senhor acalmando a tempestade. Então essa é uma grande verdade: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Aqui está a experiência de Sadraque, Mesaque, Abednego. Eles foram lançados numa fornalha de fogo e aquelas chamas não queimaram a nenhum deles. É assim que diz a palavra de Deus, é assim que podemos confiar, porque Ele diz: porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Que grande palavra! Receba nesta noite essa palavra de salvação, essa palavra de confiança. Não temas. Todo dia o Senhor diz para ti estas palavras. Que Ele te abençoe, portanto, com ela no teu coração. Por isso nós podemos cantar com o nosso grupo de louvor nesta noite. No seu coração e adore conosco nesta hora. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto deva a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Essa é uma grande verdade. Calmo, sereno e tranquilo, eu sinto descanso neste viver. Eu vou pedir ao irmão Arthur que fique mais um pouco conosco, porque ele vai interceder nessa hora pelo nosso país, o Brasil, né, em especial colocando nas suas mãos toda a liderança dos presidentes, né, os demais assessores dele. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, nessa noite, eu te agradeço, Senhor, primeiramente por todas as tuas bênçãos, Senhor, que tu tens derramado na vida de cada um, Senhor. Te peço, Senhor, por ter derramado o Espírito Santo, Senhor, no nosso ser, Senhor, para que possamos, Senhor, louvar o teu nome, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados, Senhor. Eu te agradeço primeiramente pela salvação, Senhor, porque não importa, Senhor, não importa, nós sabemos que esse mundo é passageiro, Senhor, e que aqui é só uma passagem para nós. E que o mais importante é que realmente tu enviaste o teu Filho, Senhor, para redimirmos os nossos pecados, Senhor. Então, em primeiro lugar, nós te agradecemos, Senhor. Mas te pedimos, Jesus, nesse momento, Senhor, eu sei que esse vírus, essa situação, essa crise, Senhor, tem quebrantado, Senhor, os nossos corações, de crentes e não crentes, Senhor. E sabemos que isso tem um propósito, Senhor, que todas as coisas, Senhor, engrandecem o teu nome, Jesus. Então pedimos, Senhor, nesse momento, ilumina
Derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, ilumina o coração, Senhor, de cada um dos governantes, Senhor, do nosso presidente, dos nossos governadores, em todo mundo, Senhor. Também de toda a população, Senhor, que isso seja, em primeiro lugar, algo positivo, Senhor, para a Tua glória, Senhor, que seja engrandecido, Senhor, o Teu nome, para que o povo possa se lembrar que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos da Tua graça, Senhor, que o homem não é nada, Senhor, que nós precisamos, Senhor, de Ti, e que o que verdadeiramente importa é a Tua salvação, Senhor, e não os prazeres desse mundo, Senhor, e que nós não conseguimos, Senhor, alcançar nada sem Ti. Então eu te peço, Senhor, abençoa, Senhor, o coração de todas essas pessoas que estão nos liderando, e em nome de Jesus, nos protege, Senhor, protege cada um aqui. Amém. Muito obrigado, irmão Arthur, pela sua participação aqui em nosso culto nesta noite. Louvamos a Deus mesmo, porque Deus tem feito coisas grandiosas no nosso meio. E aí é quando a gente olha para o Senhor e percebe, né, que há um Espírito, o Espírito Santo de Deus, e Ele está presente, porque a Bíblia diz que onde um ou dois se reúnem no meu nome, aí eu estarei no meio deles. E assim, nós vamos adorar a Deus mais uma vez, com o cântico Espírito, enche a minha vida. E assim participarmos então dessa adoração maravilhosa junto com o nosso grupo de louvor. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Vem, Espírito Santo de Deus, enche a minha vida, enche o meu ser e traz essa paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações. Como é bom a gente poder sentir a presença desse doce Espírito aqui
conosco, como eu sei também está com todos aí reunidos no seu lar, todas as famílias que nessa hora pararam para participar desse culto de adoração ao nome do nosso Deus, o Deus único que é devido à adoração. Nós vamos estar compartilhando nessa noite a palavra de Deus ao seu coração. E nesse dia de convocação especial que os evangélicos fizeram para estarmos juntos como igreja, como povo de Deus, eu parei para meditar no texto de Esther, no capítulo de número 4, versículos de 1 a 17, é todo o capítulo, mas nós não vamos fazer a leitura de todo o capítulo, através da palavra, nós estaremos dando então um panorama de tudo aquilo que estava acontecendo nesse momento, mas única e exclusivamente para dizer que os propósitos de Deus são perfeitos e que nós, como povo de Deus, precisamos estar sintonizados neles, para que possamos estar cumprindo a vontade de Deus, e eu diria especificamente neste tempo. E por isso, desse texto do capítulo 4, eu gostaria de trazer para o seu coração o versículo de número 14. E eu gostaria então que você parasse um pouco e pudesse meditar neste versículo de número 14, do capítulo 4 do livro de Esther. Diz assim: porque se de todo te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste colocada rainha? Esta palavra foi levada ao coração da rainha Esther pelo seu tio pai, Mardoqueu, ou Mordecai, também é uma expressão que se usa do nome dele. E ele chama a atenção dela neste momento para algo muito especial que estava acontecendo contra o reino de Israel, contra o povo de Deus, e ele chama a atenção para que ela não se cale. Porque ele diz, se de todo te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Com isso nós percebemos que Deus sempre tinha um olhar especial, a gente olha isso muito especificamente no Velho Testamento, um olhar especial para com a nação de Israel. E ela agora estava sobre um decreto de condenação e morte, quando todos os judeus seriam exterminados, por uma atitude de ódio de Amã. Ele havia pedido ao rei e conseguiu com isso esse decreto que daria por fim então todos os judeus. Mas mesmo assim, Mordecai diz que se ela se calares, por certo Deus se levantaria em socorro e em livramento. É uma palavra muito especial porque nós entendemos que quando nós nos reunimos nesse dia todo de intercessão a favor do nosso país, cremos que Deus também se levantará com socorro e livramento, porque isso também faz parte dos propósitos de Deus e eles são todos perfeitos. Mas havia ali, e eu creio isso também tocou o coração daquela jovem, se tu calares, tu e tua casa perecerá. Então ele chama a atenção com uma pergunta: quem sabe se para conjectura como esta é que fostes colocada como rainha? Deus, queridos irmãos, tem propósitos divinos para realizar neste mundo. E os propósitos de Deus, eles são realmente perfeitos. E neles estão envolvidos a nação judaica, mas também Deus tem propósitos ainda mais amplos, e eles alcançaram também os povos gentílicos. E isso diz respeito a nós, diz respeito à nossa nação. E especialmente, ele realiza os seus propósitos, quando ele então
define a igreja e coloca a igreja no mundo. Através do ministério de Cristo, Ele vem e estabelece a sua igreja. Então nós cremos que através da igreja também, Deus tem propósitos para realizar neste tempo. E é interessante que dentre estes grupos, o Senhor, de forma especial, realiza os seus propósitos por meio de pessoas. Seus propósitos afetam reis, rainhas, presidentes e pessoas comuns. Pessoas más e pessoas boas. Nada neste mundo está fora da influência e dos propósitos de Deus. Por motivos que não entendemos plenamente, mas que estão todos eles diretamente ligados à vontade de Deus, o Senhor permite que pessoas más façam maldade nesse mundo, mas Ele pode trabalhar em ou por meio delas, incrédulos entre seu povo, para cumprir os seus propósitos. Embora muitas das vezes essas ações não serem convenientes, como foi a do rei Assuero, quando na sua embriaguez acabou por destronar a rainha Vasti, uma mulher muito bonita, e ele queria apresentá-la, para todos os seus convidados em um banquete que durou 180 dias. E quando ele pediu então que ela se apresentasse, ela rejeitou, e ele, sobre a orientação dos seus conselheiros, então destituiu ela do seu cargo. Ou mesmo por meio da solidão, quando depois de ter feito isso, passado um ano, ele sentiu saudade da rainha. E aí então, ele promove um novo momento, quando ele vai convidar virgens da sua época, do seu tempo, para que pudesse então servir como uma nova rainha no seu governo. E também, a gente percebe, Deus usou um período na vida do rei Assuero, um período de solidão, melhor dizendo, de insônia, para poder então recompensar esse Mordecai, tio, pai de Esther, onde ele começou a destruir todo o poder de Amã. Lembrando que Amã tinha feito um decreto contra todo o povo de Israel, desejando exterminar do reino de Assuero todos aqueles que servissem ao Deus único e verdadeiro. Mas é por meio de ações grandes e nas ações pequenas, o que nós percebemos é a evidência da soberania de Deus. Temos verdadeiramente, amados, um Deus soberano. E hoje, de maneira bem específica, desejo dizer ao seu coração, como é o agir de Deus para fazer cumprir os seus propósitos. Creio que o mesmo está acontecendo nos dias de hoje para com a nossa nação, quando toda a igreja se une como um único povo, o povo de Deus, para interceder a favor do nosso povo, da nossa nação, a um Deus único e verdadeiro. Nós entendemos que esse Deus agirá e fará isso porque Ele tem propósitos perfeitos para com a humanidade. E no seu projeto maior, eu creio, Ele quer convergir um povo a Ele mesmo. O desejo de Deus, quando estabelece justiça no mundo, é para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se convertam e volte-se para Deus. Então, pelo seu infinito poder, na graça bendita de Deus, eu creio que esse é um grande propósito de Deus nesse tempo, fazer com que a humanidade volte-se para Ele, converta-se a Deus e arrependam-se dos seus pecados. E aí então, é nesse contexto do capítulo de número 4 do livro de Esther, um livro marcante por muitas coisas que nela acontecem, de uma maneira até especial, pois apesar de o nome de Deus não ser mencionado em nenhum momento,
mas em todo instante das ações de Deus na vida das pessoas que estão envolvidas neste texto, neste livro de Ester, nós percebemos uma manifestação da glória de Deus. E quando a gente percebe esta manifestação da glória de Deus, nós entendemos que o próprio Deus está presente nestes fatos. O que nos leva mesmo a admitir em nossos corações que Deus é fiel e que usa todas as coisas, das mais simples às mais complicadas, pela nossa perspectiva de ver o mundo, que não é da mesma forma de Deus, porque a visão de Deus é uma visão plena e total, porque Ele está acima de todas as coisas criadas. Então Ele tem uma visão perfeita, completa, e aí a Bíblia diz que nada escapa ao seu domínio. Por essa razão, precisamos mesmo entregar nossas vidas em suas mãos, e é isso que vamos perceber claramente na história da vida de Ester, quando Deus está mostrando que os propósitos de Deus são perfeitos e que precisamos estar mesmo sintonizados neles. Então eu quero dar uma passada em alguns personagens que estão envolvidos nessa história. Eu quero chamar a sua atenção para a vida de Mordecai. É interessante quando olhamos para a história e percebemos o agir de Deus na vida das pessoas. A vida de Mordecai, tio pai de Ester, Hadassah, o seu nome, pois o mesmo lhe adota por criação quando o seu irmão e a esposa dele faleceram. Ele passa a cuidar de sua sobrinha e a toma por filha, a qual vai tendo dele desde cedo uma atitude de submissão e de obediência a todo o seu mandado na vida dela. Essa menina era uma jovem muito linda, e quando vem a convocação do rei, ele estabelece com ela um segredo, e que ela não deveria revelar a ninguém a sua origem. O que ela faz? Ela guarda esse segredo, atende em submissão e obediência a Mordecai, seu tio pai, e toma esse procedimento até o ponto de que ela vai se tornar então a nova rainha no lugar de Vasti, que havia sim sido destituída das suas funções, e agora, na solidão do rei, ele se vê sem a rainha Vasti e sente falta, e convoca então uma ordem para que se tragam as jovens virgens daquela época, as mais bonitas, para serem preparadas então, para que depois de um ano pudesse ser apresentada a ele, e ele então constituir a sua nova rainha. E assim, toda essa história vai se desenvolver, e é aí nesse momento que surge a personagem, a rainha Ester. Quem é esta moça? Originalmente seu nome é Hadassah, que significa mirto ou murta, igual a protegida ou aquela que protege, governante, ou mulher que tem influência. Olha que coisa interessante, No seu nome, já algumas coisas que marcariam a vida dela, num reinado que não era do seu povo, mas Deus faz acontecer todas as coisas segundo o seu propósito, para que ela seja colocada nessa posição, porque bem ela poderia lá no futuro influenciar toda a sua nação, todo o seu povo. Ela conquista tudo isso porque ela tinha uma submissão maravilhosa, uma obediência extraordinária ao seu tio pai Mordecai, que na época da convocação pediu que ela não revelasse sua origem. Isso era importante porque fora convocada todas as jovens moças de Suzã, mas ela estava ali
no contexto daquela cidade, e essa seria a única forma dela também ser convocada, ser colocada ali na presença do rei. Mas tudo foi acontecendo porque ela também teve apreço pelo eunuco do rei, que teve todo o cuidado com ela, preparando-a com muito carinho, com muita devoção. Ela então, passado todo o tempo de preparação, foi apresentada ao rei e foi então agora constituída rainha em lugar de Vasti. E assim, escolhida foi Esther, cumprindo-se o propósito de Deus para aquela nação. Mordecai, seu tio, ele servia à porta do palácio. E um belo dia, ele descobre uma sabotagem que seria feita contra o rei Assuero. E aí ele manda chamar Esther e compartilha com ela aquela situação, deixa ela avisada e comunicada de toda a trama, de toda a artimanha de sabotagem que aquelas pessoas iriam fazer. E aí então o rei é avisado. E ele manda então conferir, e é então constatado aquela verdade, que aqueles homens estariam mesmo preparando, uma sabotagem contra o seu governo. E aí tudo passou, Mordecai não foi lembrado, aquela situação foi resolvida, mas tudo foi registrado no livro das crônicas. E isso é interessante, porque um dia, quando o rei Assuero estava lá na sua recâmara, ele estava sem sono, e aí ele pediu que o escriba pudesse ler os livros das crônicas. E foi então que aconteceu esse registro de que alguém havia informado a rainha Esther e ela dado esse conhecimento ao rei. E ele então, ali em sua conjectura, ouvindo todas estas coisas, ele pensou no seu coração: qual seria um benefício que poderia ser dado a este homem, uma vez que ele fez algo tão precioso para comigo? E aí, nesse instante, entra esse homem Amã, segundo do reino de Assuero, e quando o rei lhe pergunta: que devo eu fazer, que devo fazer o rei para alguém em que o rei queira fazer um bem? Aí, no seu orgulho, na sua vaidade, ele entende, seria para com ele essa atitude do rei. Mas mal sabia ele que as coisas estavam encaminhando para a exaltação, sim, de um homem simples, Mordecai, que todos os dias estava ali à porta do rei. E aí então ele ordena que Amã faça isso, faça essa homenagem em nome do rei. Aquela pessoa, Mordecai, seria então colocado no cavalo do rei, com as vestes do rei, e seria dito por Amã: este é o homem para quem o Senhor, o rei, deseja honrá-lo. Olha que coisa interessante acontece, tudo para se cumprir os propósitos de Deus, porque é por meio disso que mais tarde também Mordecai ia receber algo da parte do rei Assuero, que ia ajudar a nação a não ser toda ela consumida. Que maravilha! Este é o homem que Deus desejava honrar, e que humilhação para Amã só por causa de orgulho. E a Bíblia faz uma recomendação ao seu coração. Diz a palavra que Deus exalta aos humildes, mas abate os orgulhosos. Amã foi humilhado diante de todos, e Mordecai exaltado pela pessoa que mais o odiavam. Exaltado por Deus porque agia de conformidade com os propósitos de Deus para a vida da sua nação e do seu povo. A história dele segue até o momento em que este mesmo Amã, movido de ódio, consegue do rei um decreto para destruir todos os judeus do seu reino. Por conta de um pagamento que Amã faria aos cofres do rei, o rei lhe dá o anel e lhe permite então estabelecer esse decreto. E aí então, Mordecai, tendo ouvido desse decreto do rei, passa a se vestir de saco e cinza, símbolo de humilhação, e vai para a porta do palácio.
Mas essa atitude era um gesto que poderia significar a sua própria morte. Faz isso para que todos vejam sua tristeza devido ao decreto que ia ceifar da terra todo o povo de Deus. Mas é aqui então que também percebemos o propósito de chamar a atenção de a rainha Ester. No mesmo instante, ela vê aquela cena e manda por Atar saber o que estava acontecendo com o seu tio e por que ele estava tendo aquele procedimento. E aí é quando é trazido a notícia de que o tio faz questão de lhe mostrar que se não era para aquela ocasião, que Deus havia colocado ali, dizendo exatamente assim. O nosso versículo de hoje, o versículo de número 14, eu quero repetir para você. Porque se de todo te calares, isso ele estava dizendo a Ester, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Veja como os judeus estavam no coração da nação. E hoje nós sabemos que a igreja de Cristo é aquele grupo de pessoas que também está no coração de Deus, no propósito de Deus até que Ele volte. Até que Ele mande Cristo para arrebatar a sua igreja. Nós estamos diante de Deus para socorro e livramento. Mas ele advertia aquela moça, rainha agora, constituída assim pelo propósito de Deus também, para aquele tempo. Mas tu e tua casa, a casa de teu pai, perecerá. Por que isso aconteceria? Porque ela era uma judia. E quando ela revelasse ao rei que ela também era judia, certamente ela teria a mesma condenação. Então, Mordecai faz lembrar ao seu coração. E quem sabe, se para a conjectura como esta é que foste colocada rainha. Diante dessas palavras, ela vai agir como alguém que conhece os propósitos de Deus, corajosamente, sem medo até da sua própria vida, porque ninguém poderia comparecer diante do rei se por ele não fosse convocado. E o rei já fazia algum tempo que não vinha chamando a rainha para estar diante da sua presença. Mas ela, com coragem, toma providência para que nada e nenhum mal aconteça, nem a ela, nem ao seu povo. Ela convoca a todos, dizendo assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ao rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Veja isso no versículo de número 16. Hoje foi o nosso dia, Igreja de Cristo. Fomos também conclamados a um ajuntamento. Deus fará maravilhas no meio da nossa nação, por todo esse povo que se reuniu em nome do Senhor Deus durante todo esse dia, e ainda estaremos diante da presença dEle. E tenho certeza que algo maravilhoso haverá de acontecer. O Senhor irá fazer algo, o sangue dEle pode sim purificá-lo de todo o pecado. E aí, em 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu virei do céu. Olha a promessa de Deus. Eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Essa é a promessa de Deus para nós nesta noite, nesse dia, quando toda a igreja de Cristo, espalhada por toda a face da terra, está nesse ajuntamento para interceder a favor da sua vida, a favor da sua família, a favor da sua casa, a favor do nosso povo, igreja evangélica, para que o Senhor venha, perdoe os nossos pecados, sare a nossa terra. E assim nós, nos desviando dos maus caminhos, nos humilhando diante da sua face, da sua presença, tenhamos essa bênção da parte de Deus. Precisamos sim, como igreja, dar os nossos passos. Quais são eles? Humilhar e se desviar. Humilhar perante a potente mão de Deus. Nos desviar do nosso mau caminho. E assim
Vem a parte de Deus ou os passos de Deus. Ele perdoará, Ele sarará a terra. Nossa nação será muito mais abençoada depois do dia de hoje. E seja louvado o nome de Deus por isso. Por isso, nós queremos convocar agora o nosso louvor para adorarmos a Deus, dizendo a Ele: seja engrandecido. Nação Brasil, seja engrandecido o nome do nosso Senhor. Um nome que é sobre todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Ele nos abençoe, que seu nome seja realmente engrandecido em nossa nação. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, oh aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Assim, com esse cântico, com essa adoração, nos despedimos de todos os nossos irmãos espalhados por vários bairros da nossa cidade Petrolina. Por nós, um grupo bem pequenininho que está aqui adorando a Deus na beleza da sua santidade, do seu poder. E por todos os amigos que se achegaram a esse canal de voz e de imagem para receber a palavra de Deus aí no seu lar. Que esta bênção do Senhor alcance sua família, que você possa engrandecer o nome do nosso Deus, pois os seus propósitos são perfeitos e você precisa estar entronizado neles. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Cristo Jesus, o seu Filho, que as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco, Igreja Batista Calvário, mas com todo Israel de Deus, com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora nesse ajuntamento da nossa nação, do povo que se chama pelo seu nome, que tem se humilhado nesta noite diante da sua presença, para conclamar, ó Deus, a tua bênção, para que o Senhor perdoe e sare a nossa nação, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos, é o desejo desse pastor, em nome de Jesus.
seja engrandecido.